Bom, e hoje, sem combinar também, eu quero falar para vocês sobre missão. Falar a missão é maior. Pode pôr aí? Isso aí. A missão é maior. Bom, todos nós temos missões. Algumas designadas por nós mesmos, outra por outras pessoas e outra por Deus. Pensando no início do ano, quando a gente começa o ano, a gente já bota aí várias missões para que a gente cumpra durante o ano inteiro. Não, esse ano eu vou começar a faculdade. Ou esse ano eu termino a faculdade. Esse ano eu entro na academia. Não, esse ano eu vou ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, eu vou cuidar mais do meu marido. E a gente impõe algumas missões para nós durante o ano. Só que muitas dessas não são cumpridas. Passa o ano, começa o outro ano, a gente olha para trás e fala, caramba, eu não fiz metade do que eu queria ter feito. Eu não cumpri aquilo que eu queria cumprir, aquilo que eu designei para mim, aquilo que eu gostaria de fazer. E, infelizmente, com a missão que o Senhor nos dá, a gente acaba fazendo a mesma coisa algumas vezes. Eu queria começar falando para vocês sobre um personagem da Bíblia, uma pessoa da Bíblia que tinha a maior de todas as missões, mas não conseguiu cumpri-la. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1, 28. Bom, Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Bom, Adão tinha uma grande missão, né? E ele estava no lugar perfeito, vamos combinar. A circunstância era perfeita, o ambiente era perfeito, o lugar era perfeito. Ele estava no paraíso. Ele tinha acabado de dar nome a todas as criaturas. Ele tinha autoridade e domínio sobre todas as criaturas. Era o lugar perfeito. Adão era discipulado pelo próprio Deus. No fim da tarde, o Senhor vinha à terra e caminhava com ele. A palavra diz isso. Mas a única restrição que o Senhor colocou, Adão não conseguiu cumprir. A única restrição, ele resolveu cumprir a vontade dele, não a do Senhor. E ele não cumpriu a sua missão. Ele se rebelou contra a única restrição imposta por Deus. Mas ele ia começar a humanidade, né? Ele ia começar a humanidade. Olha a grande responsabilidade. Mas Deus é misericordioso e nos ama incondicionalmente. E por isso veio o segundo Adão, que é o nosso Jesus, né? O nosso Jesus veio e venceu o diabo em total fraqueza da carne, na pior circunstância. Ele não foi enchido de glória, pelo contrário, ele venceu sendo humilhado, sendo morto, pisado, mas ele cumpriu a missão. Mas, como eu falei aqui para vocês, o cumprimento da missão não é fácil. Cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer não é fácil, ele não prometeu que seria. Mas vale a pena. Porque, pensa só, você recebeu do Senhor uma porção específica de vida, um tempo específico. Ele sabe exatamente quando esse tempo vai acabar. Ele sabe quando você não estará mais aqui, sentado nesse banco. É uma porção fixa. Você não tem como aumentar um dia ou diminuir um dia. É uma porção fixa. Depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como aquele que guia a nossa vida, dono da nossa história, da nossa casa, o que você faz com a porção fixa que sobra depois disso? O que você faz dos seus dias depois disso? Qual é a missão que você está cumprindo? Bom, eu vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia em Lucas 4. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto,
onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinados, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida, o diabo levou-o para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Irmãos, o que estava em questão aqui? Qual era a missão de Jesus aqui? Era a humanidade inteira. A missão de Jesus éramos nós, era a salvação da humanidade. O engraçado, e que eu fiquei lendo essa palavra muitas vezes já há alguns meses, que eu não me conformava, porque isso tudo aconteceu logo depois do batismo de Jesus. Logo depois que Jesus foi mergulhado, que a pomba veio, o Espírito veio em forma de pomba, o Senhor falou: tu és o meu filho amado, em ti me agrado de sobremaneira. Quando ele estava lá, pleno do Espírito, e a palavra diz, começa aí o capítulo 4 falando, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele não falou assim, depois do batismo do Senhor, o Senhor cheio do Espírito foi para o templo ensinar. Pleno do Espírito, depois do seu batismo, o Senhor foi comemorar com os seus discípulos. Pleno do Espírito, cheio do Espírito, depois do seu batismo, o Senhor saiu para curar. Não. O Senhor foi ao deserto. E sabe qual é a pior parte disso? Ele não fala que foi o diabo que o conduziu ao deserto, foi o Espírito que o conduziu ao deserto. Como assim? No auge, no seu batismo, na sua alegria, a palavra de Deus diz, o Espírito o conduziu ao deserto. O Espírito de Deus. Deserto, lugar que ele passou fome. Lugar que ele lutou face a face com Satanás. Lugar onde ele esteve sozinho, sem teus discípulos, sem uma palavra de ânimo. Quando no meio de uma grande experiência com Deus, de uma vitória no seu ministério, de uma vitória na sua casa, onde você acha que Deus vai te levar a lugares altíssimos, nossa, estou fluindo em Deus. Aí você olha, peraí, eu cheguei num deserto. Agora, na minha melhor fase. Então, intimidade com Deus, Senhor, eu leio a palavra todo dia, as experiências que eu tenho contigo, eu estou no deserto. O Espírito me conduziu ao deserto. Exatamente. Mas para que você cumpra a sua missão com excelência, como Jesus fez. E no deserto, sozinho, o Senhor foi tentado 3 vezes. E o Espírito Santo foi ministrando em mim essa palavra, que são tentações que a gente lida sempre, gente, sempre. Algumas sutis, outras um pouco mais fortes, mas sempre. A primeira delas foi a necessidade física, a tentação sutil. Vamos lá. A palavra não diz assim, Jesus estava com um pouco de fome. Diz assim, ele estava faminto. Ele estava morrendo de fome. Era a necessidade física, biológica dele comer 40 dias sem comer. Aí o que Satanás chega e propõe a ele? Olha, por que você não transforma essa pedra em pão? Gente, Satanás não pediu para ele matar, não pediu para ele roubar, não pediu para ele mentir. Não pediu nada disso, só falou assim, você não está com fome? Transforma a pedra em pão. O mal nem sempre tem cor, cara e consistência de mal.
A gente precisa aprender isso. E ele pode vir bem sutil. O que aconteceria se Jesus, nesse momento, falasse assim, é verdade, eu estou com fome, eu posso transformar pedra em pão, vamos lá. Nesse momento, ele abriria a mão da sua condição de homem. Ele pegaria o poder que ele tem divino e transformaria pedra em pão para o seu bem. Só que como é que nós seríamos salvos se era necessário que homem de carne e osso fosse morto, sem pecado algum, para que nós fôssemos salvos? Sabe o que estava em jogo? A missão. Nós, super sutil, transforme uma pedra em pão. Aí eu pergunto para você o que eu perguntei para mim esses dias. Do que eu tenho me alimentado no deserto, gente? Será que eu tenho seguido o caminho mais fácil? Será que para eu sair dessa situação, se é um deserto no meu trabalho, será que eu sou aquela pessoa que mente um pouco? Será que eu sou aquela pessoa que puxa o tapete do outro, que expõe a vergonha do outro, para que eu consiga sair desse lugar que eu estou? Qual facilidade eu tenho usado, que nem parece tão mal, não tem cor, cara, nem consistência de mal, é uma coisa simples, sutil. Como nós estamos? Como nós estamos na nossa missão? Será que você tem escolhido transformar uma pedra em pão? Será que você tem ido para o caminho mais fácil? O caminho da discussão, o caminho da exposição, o caminho da mentira, por menor que seja. Bom, me fez refletir também sobre quando eu fiquei 2 anos em casa. Fiquei sem emprego. E nas entrevistas, gente, a vontade de mentir na entrevista é enorme, né? Porque você está 2 anos em casa, a pessoa vai lá, te pergunta um monte de coisa, fala, sei, é o caminho mais fácil, né? E olha, isso é tão normal, gente, não é? Todo mundo faz? Não, não é. Não é normal. Nós não somos normais. Nós somos aquele que tem um período de tempo, que tem uma missão para fazer na Terra. E qualquer coisa de errado que a gente faça influencia nas vidas que Deus vai encaminhar para a gente. Eu vou contar um caso para vocês na minha casa. Foi um rapaz da NET. A gente mandou consertar a NET, ele chegou lá, eu nem estava em casa. O Felipe que atendeu, meu esposo. E conversando, e a gente queria muito aumentar a nossa internet também, mas o preço não dava, na hora não dava, enfim, não dava para pagar. O cara foi consertar a net que estava, não sei o quê. E conversando com o cara, o Felipe fez um apelo, foi evangelizar o cara, falou, então, meu irmão, preciso te falar de Jesus e tal. E o Felipe evangelizou ele. No final das contas, esse rapaz era filho de pastor, ele estava afastado, o Felipe foi pregar na igreja do pai dele, ele voltou para Jesus, o Felipe fez vida vitoriosa lá e o cara está firme no Senhor. Agora eu imagino, se na ida do cara da net, que muita gente faz, ficasse assim, então, te dou 100zinho, você aumenta a minha internet? Você bota um canalzinho a mais, que a gente está tão precisando. Se eu te der assim, 50, você liga agora, liga rápido. Quanta gente não faz isso? Não responde não, gente. Quanta gente não faz isso? Quanta gente não pega aí e transforma pedra em pão? Imagina se meu marido tivesse feito isso, porque a gente estava querendo uma velocidade maior na internet, mas a gente não podia pagar. Se ele tivesse falado assim, então, cara, estou te dando 100zinho aí, aumenta a minha velocidade, bota um canal a mais, bota mais um ponto aí pra gente. Era uma vida perdida. Era uma vida que eu não sei quando encontraria o Senhor de novo, filho de pastor. Não só aquela vida, mas você imagina a família dessa pessoa, a família desse pastor, como estava, que o filho dele perdido aí no mundo. Não transformem pedras em pães, por mais sutil que pareça. Bom, a segunda tentação de Jesus foi o poder e glória do mundo. Quando Satanás fala assim, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Ele não mentiu, não. Ainda está sobre ele. Ainda está sobre Satanás, o do mundo. Mas eu pergunto para você, assim, ali a tentação era sobre poder, né? Sobre autoridade, sobre glória. Se Jesus aceitasse, ele não precisaria passar pelo sofrimento da cruz. Ele teria o poder e a glória do mundo assim. E ele sabia ali do sofrimento da cruz, ele saberia que ele ia ser humilhado, ia ser crucificado, rejeitado.
Ele podia ali, ter pego e aceitado aquele desafio, poder e glória. Ele era homem. Mas ele disse não. Gente, nos dias de hoje, o que traz mais poder e glória para o homem? O que é? É o dinheiro. Hoje é o dinheiro, e por isso que 1 Timóteo diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Uma vez eu ouvi uma palestra de um homem de Deus, John Ewart, que ele falava assim: a raiz de todo pecado está no temor e no amor. Eu falei, temor e amor? Como assim? Ele fala assim, aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, você dá autoridade a essa coisa ou a essa pessoa para te liderar. Se você tem medo de algo ou de alguém, você vai agir de uma forma ou você vai deixar de agir de uma forma por causa daquilo. E da mesma forma é o amor. Se você ama alguma coisa ou alguém mais que o seu Senhor, mais que o seu Deus, você está idolatrando essa coisa. E você vive em função dessa coisa. E o amor ao dinheiro é exatamente isso. E eu vou te falar, sem perceber, a gente tem tanta gente na nossa igreja em que o dinheiro está em primeiro lugar. E conduz a vida assim, com base nisso. Vamos olhar para algo que todos vocês saibam. Vocês não conseguem me dizer hoje 2 nomes da música gospel que falaram em audiência nacional, que estão largando a igreja para servir ao mundo? Vocês não conhecem esses 2 nomes? Eu não vou citar aqui, mas são 2 cantores que falaram assim, estou largando a igreja, não canto mais música gospel, estou indo para o mundo, porque lá é melhor. Se procurarem, vocês vão achar. Gente, está acontecendo, e está acontecendo de uma forma tão natural que eles vão na mídia dizer isso. E quantas pessoas você não conhece que, por amor ao dinheiro, abriram mão do seu chamado? Eu e o Felipe, a gente conhece um que a gente ama demais, que realmente é nítido o pastoreio para ele, é nítido que o Senhor o chamou para isso. Mas ele olhou para o lado. Ele preferiu o poder e a glória. E eu vou te falar, se você fizer essa seleção aqui, de poder e glória, não quer dizer que a sua vida vai ser horrorosa, não, tá? Porque ele está ganhando muito dinheiro. Mas ele não está cumprindo a sua missão no período de tempo que ele tem. E não tem infelicidade maior que isso. Meus irmãos, quando Jesus voltar, eu quero entregar para ele o máximo de vidas que eu puder. O máximo de vidas que eu puder. Eu trabalho a minha mente todos os dias para pensar nas coisas eternas, valorizar as coisas eternas, porque senão a gente fica louco, correndo atrás de vento, atrás de dinheiro, para pagar, para fazer, para acontecer, para viajar. Isso é um processo. Todos os dias, sem perceber, a gente escolhe poder e glória. Todos os dias, sem perceber, a gente escolhe poder e glória. Bom, pensem aí quem vocês têm amado mais e se vocês temem alguma coisa, se não a Deus. Porque a palavra de Deus que diz que a gente deve temer somente a Ele e amar somente a Ele. Se hoje você teme algo, você tem medo de algo maior que o seu Deus, essa coisa ou essa pessoa te lideram. Repensem nisso. Bom, a terceira e última tentação é a tentação da dúvida. Da dúvida. Satanás fala assim para Jesus. Levou ele para Jerusalém. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele usa a palavra. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Ele te sustentará sobre as suas mãos, para que não bata com o pé contra alguma pedra. Qual era... O que Satanás queria introduzir aqui? Ele queria introduzir a dúvida. Ele estava colocando em dúvida a filiação de Deus com Jesus.
Ele estava colocando em dúvida qual era o real motivo de Jesus estar ali no deserto passando por aquilo. Era dúvida. Mas ele não é nada criativo, porque foi essa dúvida que Adão caiu há muitos anos atrás. Quando a serpente chegou e falou assim: então, Deus deixou vocês comerem todas as coisas do paraíso, menos essa, que te dá conhecimento do bem e do mal? É o que ele tem, ele não quer que vocês tenham o que ele tem? A dúvida. Foi exatamente isso que Satanás queria nesse momento, gerar a dúvida. Então, você não é filho de Deus, então você pode se jogar daqui. Ele vai te salvar. Não vai? Ele não vai te salvar? E sabe o que geraria essa dúvida se Jesus caísse nessa? Ele tentaria o Senhor. O que é tentar ao Senhor? É colocar o Senhor à prova. O que é colocar o Senhor à prova? Colocar o Senhor à prova é você pedir que Deus faça algo que é contra a sua palavra. É você pedir que Deus abençoe um relacionamento no qual Ele já disse para você não fazer parte. É pedir para Deus te prosperar no trabalho, sendo que você é aquela pessoa que aceita propina. É aquela pessoa que ora a Deus falando: Senhor, abençoa o meu filho para que siga no seu caminho. Mas chega em casa, você dá testemunho zero para isso, e você não dá tempo para o seu filho para isso. Você pede para Deus fazer o seu trabalho. Eu lembro que a gente recebeu um tempo atrás, em casa, um casal, um homem numa célula, que tinha acabado de terminar um relacionamento com a sua esposa. Na verdade, ela tinha saído de casa, já estava em outro estado, e ele estava lá sozinho. Ele começou a frequentar nossa célula, a gente orando pelo casamento dele, querendo que eles voltassem. Uma amiga em comum entrava em contato com essa esposa dele. Até que um dia, a gente desconfiou. E ele foi para a nossa casa num dia que não era de célula. Não, foi até num dia de célula, mas Deus é tão bom, foi um dia que não foi ninguém, né? Foi ele e uma outra mulher que frequentava a nossa célula, para falarem que eles estavam namorando. Então, a gente está aqui para dizer para você, pastor Freitas, que a gente está namorando e com a Bíblia na mão. E Deus está abençoando o nosso relacionamento, nós estamos vendo Deus abençoar o nosso relacionamento. Aí o Felipe começou a questionar, mas ele, peraí, mas até onde eu sei, você é casado. Não, pastor, eu sei, mas eu não estou junto com ela faz muito tempo. Não, mas você continua casado. Não, eu sei. E ela super chateada, falando, e olha, se o Senhor não abençoar, o meu antigo pastor da minha antiga igreja já abençoou e vai fazer o nosso noivado. E com a mão na Bíblia. Isso é tentar o seu Deus. Isso é colocar o Senhor à prova. Abençoar o quê? Abençoar o quê, um homem casado? Abençoar o quê se você está fazendo errado no seu trabalho? Tocar o coração de quem se você não faz nada para isso? Para de pôr o Senhor à prova. Não peça e exija coisas de Deus no qual você tem que fazer, ou você está fazendo errado e pede para Ele abençoar. Não funciona assim. E seria o que Jesus faria ali, tentaria Deus, colocaria o Senhor à prova. Acabou que esse relacionamento acabou, óbvio, né? Ele está num processo tentando voltar com a sua esposa, graças a Deus. E essa senhora continua frequentando a nossa igreja, eu creio em nome de Jesus que vai se converter e vai ter um casamento para a honra e glória do Senhor. Mas a tentação foi a mesma, né? O diabo não é criativo. O que Adão caiu lá atrás, Jesus não caiu aqui. Bom, no final de tudo, o que Satanás queria realmente era acabar com a missão de Jesus. Era acabar com a nossa possibilidade de ter intimidade com Deus, como falaram aqui hoje. Acabar com a possibilidade de nos tornarmos filhos queridos e amados, mulheres dos olhos, meninas dos olhos do Senhor. Estava em questão o futuro da humanidade, a missão era maior. Se Jesus abdicasse da sua condição humana, ele estaria evitando o sofrimento do caminho da cruz. E essa era a única maneira devidamente e divinamente legal de libertar a humanidade. Só poderia ser pago pela morte de um homem inocente. Então eu pergunto para você, o Senhor te deu uma missão? O Senhor te deu uma missão?
Uma eu sei que ele já deu para todo mundo aqui, que é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aí ele já deu para todo mundo. E teve algo a mais? Quem tem sido você para o cumprimento da missão que o Senhor te confiou? Que tipo de homem, que tipo de mulher tem sido você quando ninguém vê para o cumprimento da missão que o Senhor te chamou? Ser santo aos olhos dos homens, minha irmã, meu irmão, não vale a pena, não. Seja santo aos olhos de Deus, que consequentemente você vai ser aos dos homens. Seja santo quando você estiver lá sozinho com o seu Senhor, quando ninguém te vê. Quando você tiver a possibilidade de pegar uma senha errada no banco para ir mais perto, para ir mais cedo. É ali, quando ninguém te vê, que o Senhor está vendo. Essas são as tentações. As tentações de sermos aquilo que o Senhor sonhou que nós não fôssemos. Eu há muitos anos atrás, eu tinha me afastado do Senhor. Eu contei isso, acho que na outra vez que eu preguei no Mulheres. E eu estava noiva de um rapaz que, aos olhos dos homens, era perfeito. O rapaz abria a porta do carro, tinha uma condição financeira excelente, era maravilhoso, me tratava super bem. Mas meu pai sempre me obrigava a ir no culto domingo. Estava lá, domingo, não querendo, cheia de sono, não queria estar lá, mas meu pai me obrigava. Eu e minha irmã lá, firme e forte no banquinho, assistindo o culto. Mesmo completamente fora da presença de Deus, a gente estava lá, firme e forte. Eu glorifico a vida dos meus pais por isso, que sempre me obrigaram a ir. E eu faria o mesmo com o neném que está aqui no meu ventre. Mas o Senhor me tocou um dia e Ele me pediu que eu não casasse. Mas foi muito forte, foi muito forte. Foi muito forte porque eu chorava. Eu falava, eu não quero, eu quero casar. Afinal, estava tudo pronto. Meu vestido estava pronto, a minha festa estava pronta. Faltavam 3 meses para eu casar. Seria um momento da minha vida. O meu apartamento estava pronto, com os móveis prontos. Como assim, Senhor, não casa? Não, eu quero casar. Mas eu chorava, chorava, chorava. E nesse dia o pastor fez um apelo falando assim, você que quer que Jesus desça para falar com você pessoalmente que você não deve fazer. Hoje ele está falando, não faça. E vem aqui na frente quem aceitou isso. Mas eu fui lá na frente. E eu chorava, chorava, chorava. Até que uma mulher foi me abraçar. Acho que eu chorava tanto que ela se assustou. Ela foi me abraçar e tal. Ela, você está aceitando Jesus? O que foi? Você quer conversar? Eu falei, eu não quero casar. Eu quero casar, mas eu não quero que eu case. Aí ela, eu vou orar por você. Imediatamente ela saiu e sentou. Acho que ela não sabia o que fazer. E eu chorando, 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 chorando. Voltei para casa. Escrevi uma carta para o meu ex-noivo, falando que ele era uma bênção, um homem especial, mas que eu não poderia casar com ele. E terminei o meu casamento, terminei o meu noivado. Não foi fácil, depois disso eu me rebelei mesmo contra Deus, fui mais para o mundo que eu estava antes, mas eu voltei. Eu voltei um dia no meu trabalho, quando eu estava no auge do meu sofrimento no mundo, que acho que quem já viveu sabe o que é viver no mundo durante muito tempo. As humilhações, a insegurança, as inimizades, a tristeza, a depressão. Eu estava tão triste. E um dia meu pai me ligou, falando assim, filha, eu acabei de ler o adesivo de um carro. E o Espírito Santo me incomodou para que eu ligasse para você e falasse isso para você. Eu, tá bom, pai, fala. Não, pega uma caneta e anota. Tá, pai, eu estava lá no meu trabalho, todo mundo tinha ido almoçar e eu fiquei sozinha nesse dia. Isso nunca tinha acontecido, eu sempre ia almoçar com alguém. Aí ele começou, anota aí, ainda que você não perceba e o seu coração não sinta, Deus está cuidando de você. Era o adesivo do carro. Ali, eu me ajoelhei ali mesmo, eu entendi por que todo mundo tinha ido almoçar, porque ali era a minha volta para o Senhor, era ali. Aí eu ajoelhei, eu chorei, falei, Senhor, eu não nasci para isso. Eu nasci para estar aos teus pés. O Senhor tem chamado, o Senhor tem uma missão na minha vida e eu vou cumprir. Senhor, hoje eu volto para a tua presença e não deu outra.
Era uma quarta-feira, eu vi uma placa de quarta profética, a Igreja Batista Atitude era lá no Rio Mar, eu era de outra igreja, eu apertei o ônibus, desci e fui lá. Falei, devo ir nessa igreja, nem conhecia nada, não conhecia ninguém. Aí assisti, na época era a pastora Fernanda e o pastor Emerson que estavam, ouvi a palavra, chorei, falei, eu vou voltar domingo. Voltei para casa. Aí falei para os meus pais, você me leva domingo em outra igreja, tal. Eles iam lá e me deixavam. Aí eu assisti a palavra de domingo e quem estava? Pastor Josué. Só que o pastor Josué tinha sido nosso vizinho há uns anos atrás. Eu falei, o quê? Não vou ficar aqui, não. Ele já me conhece. Não. Conhece meus pais, conhece minha vida, minha história. Não. O Espírito Santo me incomodando. Falei, tá, eu volto no próximo domingo, mas eu sento no último banco. E eu fazia assim. Meu pai me deixava na igreja, eu ia para o último banco da igreja e ia assistir a palavra. Aí saía de fininho antes de terminar, para que ele não me visse. Até que um dia a Bianca esbarrou em mim. Camilinha, você está aqui? Oi, Bianca, tô aqui. Aí ela, que você já está em célula? Eu falei, onde? Em célula? Eu falei, não. Eu falei, Senhor, misericórdia, vou ter que sair da igreja. Aí ela, não, você vai para a célula, vai sim, vai ser uma bênção. Olha, esse telefone da pastora Elaine, ela vai te ligar. Só falar. Não deu outra, a Elaine me ligou aquele jeitinho dela que vocês conhecem de pastora Elaine, né? Cheia de carinho. Me atendeu na casa dela, me deu um abraço que eu não esqueço nunca, que era tudo que eu precisava. Me ouviu minha história do início ao fim, todos os meus erros. Chorou comigo, orou comigo, curou minhas feridas, caminhou comigo, ainda caminha, minha discipuladora. E na célula seguinte, o Felipe, meu esposo, foi. Era a primeira vez naquela célula. E eu falando assim, eu não quero saber de homem nenhum, eu não quero nem casar. Não preciso casar, eu adoto uma criança, eu já tinha isso na minha cabeça. Quero saber, eu quero viver para Jesus. Quero viver para Jesus. Se existisse freira crente, seria eu. Quero viver para Jesus, tal, não sei o quê. Aí passou a célula, a gente começou a conversar, todo mundo conversava, vamos todo mundo ao cinema, todo mundo ao cinema. Todo mundo vê filme, todo mundo vê filme. Aquela coisa da célula. E eu e o Felipe, a gente foi ficando mais amigo. Até que um dia, ele falou para mim assim, eu não quero mais ser seu amigo, eu quero ser o seu namorado. Eu falei, então acabou a amizade, porque eu não quero namorar. Aí ele falou, então acabou a amizade. Só que eu não esperava que ele fosse fazer isso. Eu achei que ele fosse insistir, né, gente? Ele falou, não, então acabou a amizade, eu não quero ser seu amigo, eu quero ser seu namorado. Pronto, no mesmo dia eu me arrependi, mandei mensagem, então, vamos conversar, não precisa ser assim. E a gente começou a namorar. Começamos a namorar, multiplicamos da célula da pastora Elaine. Nosso ministério começou a crescer, a casa dos meus pais enchiam de gente, enchia de jovem. A gente não cometam esse erro, tá? Mas a gente ficava até 4 da manhã na célula, a gente ficava lá orando, adorando, fazendo tudo. Meus pais iam dormir, as pessoas estavam lá embaixo e a gente feliz da vida. Até que um dia Felipe me pediu em noivado, falamos, vamos casar. E faltando poucos meses para o casamento, o meu marido resolveu morrer. O Felipe teve uma infecção generalizada. Eu ouvi a médica dizer para mim e para minha sogra que ele teria 48 horas. Ali, naquele hospital, eu orei para Deus e falei assim, foi para isso? Foi para isso? Essa era a missão? Eu abri mão de um casamento perfeito para estar na tua presença? Para conhecer alguém assim, e o Senhor tirar de mim, então é para eu não casar mesmo, é isso mesmo? Eu não aceito, Senhor, eu não quero isso. E eu briguei com Deus, e as pessoas estavam lá fazendo correntes de oração na porta do hospital, queriam me abraçar, mas sabe aquela coisa, eu não quero ninguém, eu quero Deus face a face, tete a tete com Deus agora? Que tem alguma coisa errada nisso? E eu chorava, e eu brigava com Deus, e o Espírito Santo ia falando assim, adora o Senhor. Canta aquela música, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E eu o quê? Não canto nada. O Senhor, como é que o Senhor pode fazer isso comigo? Eu sou fiel ao Senhor, o nosso ministério lindo. Lembra lá no início? Batismo de Jesus, eu olho e estou no deserto. Como assim? Eu sirvo ao Senhor. Eu entreguei a minha vida, não entreguei parte, não, eu entreguei tudo. Os meus horários, o meu tempo. A minha vida com o meu noivo, tudo era seu, tudo sempre foi seu. Como é que o Senhor vai tirar ele de mim?
E a música, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E eu cansei de brigar com Deus. Eu não conseguia ver solução nenhuma no que o Felipe tinha que fazer. A minha irmã, que era médica, estava lá se envolvendo. Ele não tinha um plano de saúde, então a gente tinha que ir para o hospital público, botar ele lá num CTI. Deixei eles resolverem porque eu não tinha mais força. E a gente estava no Rio Mar. Tinha alguém pagando a estadia dele no Rio Mar, que não era no CTI. Era só um sorinho e um antibiótico. Era só o soro, não era nem o antibiótico. A gente também não podia pagar um antibiótico lá. E se ela botasse, ia ter que levar ele para o CTI. A gente não poderia pagar a diária de um CTI. Então, ela botou um sorinho lá. A gente também não tinha como ambulância. O hospital público não podia pegá-lo para levá-lo para o lugar. E eu vi o meu marido, meu noivo na época, sair arrastado, entrando no carro de um amigo para poder ir para um hospital público, que era o Lourenço Jorge, na época. Ele não podia nem ir com uma ambulância. Aí eu olhei para aquilo e chorei. Falei, Senhor, para onde irei eu? Para onde irei eu? Se no alto tu estarás, se lá embaixo tu estarás, para onde irei eu? Para quem eu vou recorrer? Eu creio sim que o Senhor chamou a gente para uma missão. Eu creio que o Senhor me deu um homem com um coração segundo o teu coração, que quer cumprir a missão tanto quanto eu, que ama mais o Senhor que a mim. E eu louvei o Senhor. E eu adorei o Senhor ali. E o Felipe foi para o Lourenço Jorge, o primeiro antibiótico que colocaram funcionou. A gente na corrente de oração lá fora, quando vieram os médicos falar com a gente, isso, sei lá, já 6 da manhã, parece que está tudo bem, o antibiótico está correndo, não deu reação, não sei o quê. Foram passando os dias, foi funcionando, a infecção foi diminuindo, infecção generalizada, gente. Eu tenho todos os exames. Foi diminuindo, tal. E ele está aí para a glória de Deus. Mas o que eu queria falar é, e se lá atrás eu tivesse escolhido poder e glória, de estar com um homem que não servia ao Senhor, mas que eu iria ter uma vida tão mais fácil, uma vida tão confortável, que hoje é difícil, mas a gente está aí, né, meu amor? A gente caminha, cada dia um desafio, mas glória a Deus por isso. Com ele a gente vai para qualquer lugar, quem vier a gente para a África, a gente vai. Mas eu teria uma vida muito mais confortável. Lá atrás eu podia ter aceitado poder e glória. Lá atrás eu podia ter transformado uma pedra em pão. E eu não cumpriria a minha missão. E hoje, nós dois juntos temos 75 células. Você faz uma média de 5 pessoas por célula. Quantas pessoas são impactadas e saíram daquela casa? Daquela casa, porque a gente aceitou no início, a partir de uma célula, começar isso tudo. Porque aceitamos a missão e entendemos que a missão é maior. É maior que a circunstância. Gente, Adão estava na situação perfeita e não cumpriu a missão. No paraíso, sendo discipulado por Deus. Jesus, no deserto, na pior situação, na pior circunstância, ele cumpriu e glorificou ao Senhor. Quem somos nós para dizer não para a nossa missão pelo que estamos vivendo hoje? Quem somos nós? Eu não tenho jeito para isso. Não, a minha casa eu não abro, não. Discipulado eu não me abro. Não gosto de contar minha vida para ninguém. Não, não discipulo ninguém porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Poder e glória. Poder e glória. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E pense se você tem cumprido aquilo que Deus te chamou para cumprir. A pequena porção de tempo de vida que você tem, você está vivendo ela integralmente? Vai valer a pena?